Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje. O nosso tema hoje é possível não ser vítima fácil das artimanhas do ego? Possível é possível, mas não é fácil. Agora, a gente pode deixar de ser uma vítima fácil das artimanhas do ego, por mais demandante que seja de nós, né, nos protegermos contra o ego. A questão é entendermos o que é o ego, né? O ego é aquele aspecto interior nosso, aquela faceta interior nossa que é insistente nos desejos e nos quereres que só nos beneficiam. Isso é o ego. Eu quero, eu mereço. E, aliás, isso está muito em voga nos dias de hoje, né? Essa é quase que uma febre mundial. Você merece, você precisa, você primeiro, né? Parece que aquela regra do avião, né? Se houver uma queda de pressão, vão cair as máscaras. Primeiro coloque a máscara em si, para depois ajudar quem precisa de ajuda. E isso é uma regra perfeitamente correta, porque nós precisamos estar despertos, né? Não podemos ficar inconscientes pela falta de oxigênio e querer colocar a máscara no outro, os dois vão cair duros. Mas essa ideia falsa de que primeiro eu, primeiro as minhas necessidades, primeiro os meus desejos, primeiro os meus quereres, é o que está levando a sociedade humana equivocadamente para uma situação de inviabilidade. O ser humano está se tornando inviável no planeta Terra por essa interpretação equivocada de que primeiro eu. Primeiro ame a si próprio. Se você amar a si próprio, depois você pode amar os outros. Será que isso é verdade? Será que é assim que funciona de uma forma tão nua e crua, né? Vejamos, por exemplo, que essa questão do ego, do volver-se para si, amar-se a si mesmo, atender aos seus desejos, já é uma questão de um dilema antigo da humanidade. Vocês veem, por exemplo, que de um lado, por exemplo, Buda, né, a, aquele iluminado que trouxe os conceitos do budismo para a gente há milhares de anos atrás, anterior ao próprio Jesus Cristo, ele diz que apesar de poder vencer 1000 batalhas com 1000 homens, aquele que vence o seu próprio ser é o maior de todos os conquistadores. A ideia de conquistar-se a si mesmo, de vencer aquela voz interna que diz: não, você primeiro, você merece, você tem que ser atendido, você tem que alcançar aquilo que você quer. Esse ego insistente, essa voz insistente dentro de nós é que é o problema. Os ensinamentos barrais, por exemplo, dizem que o ente mal, o satanás, o diabo, o nome que queiram dar, né, essa figura que aparece como um contraponto ao nosso lado angelical, os ensinamentos barrais dizem que essa figura satânica malévola é o ego insistente. Ou seja, o diabo está mais próximo de nós do que nós imaginamos, ele está dentro da gente. Ele coabita com a gente o nosso cotidiano. Ele convive com a gente. Porque não há nada pior do que o ego insistente. Aquele que diz eu quero. Tem que ser da forma como eu determino, como eu desejo, como eu espero, como eu mereço. Essa história do eu mereço é algo que merece uma revisão. O poeta persa Rumi diz que o teu pior inimigo oculta-se dentro de ti mesmo. E esse inimigo é o teu ego. Teu maior inimigo. Muito bem, então precisamos prestar atenção, né? Se a pergunta de hoje é possível não ser presa fácil das artimanhas do ego, e eu coloquei esse título das artimanhas exatamente porque o ego é, é cheio de artimanhas. Ele traz uma forma de nos seduzir e fazer-nos crer que é certo atender o nosso desejo interior e a nossa insistência interior. Agora,
Tem uma coisa fantástica que Bahá'u'lláh traz. Ele diz que é nesse plano de existência que nós podemos vencer a guerra do ego. No próximo plano nós não conseguimos mais. Aí a coisa ficou perigosa, né? Ele diz, olha o que diz Bahá'u'lláh: liberta-te dos grilhões desse mundo e desprende tua alma da prisão do ego. Aproveita a tua oportunidade, pois não mais te virá. Essa oportunidade não nos vem depois. Não sei o que acontece no próximo plano. Não me perguntem. Eu não venci o ego nesse plano e agora no outro. Eu não sei como é. Mas é porque se aqui a gente aprende a se desprender do ego insistente, o ego insistente continua na próxima dimensão de existência nossa, porque nós podemos ter apegos a coisas variadas. Em uma de suas orações, o Bab, que foi o precursor de Bahá'u'lláh, ele diz que se Deus quiser bem a um de seus servos, e eu estou aqui parafraseando, se Deus quiser bem a um de seus servos, ele tirará tudo dele, tudo, e deixará somente que fique com ele a lembrança de Deus. Se Deus quiser bem. Se Deus quiser mal a um de seus servos, ele irá ofertar-lhe todos os bens desse mundo e do vindouro, para que com eles ele se ocupe e se esqueça de Deus. Então, no próximo plano, nós podemos muito bem estarmos apegados a uma série de coisas. O apego é o nosso problema. O ego insistente, ele nos convida ao apego. E se nós pudermos ter uma oportunidade de nos desapegarmos, é exatamente no plano material. Porque é aqui que eu posso dizer, ok, eu me desapego da matéria. Eu posso não conseguir ainda me desapegar, por exemplo, de títulos, de honrarias, né? É aquilo que Bahá'u'lláh chama de o reino dos nomes, o reino dos títulos, o reino das honrarias, das posições. Eu posso não ter nada, mas eu tenho apego a certas coisas. O apego ao ego insistente aparece muito bem numa ilustração que Bahá'u'lláh faz numa de suas obras fantásticas, chamado Os Sete Vales, em que ele descreve a trajetória da alma humana nas diferentes etapas do seu desenvolvimento espiritual, uma obra que deve ser lida e relida por todos nós. Recomendo fortemente, leiam Os Sete Vales. Bahá'u'lláh diz que havia um derviche, né? Derviches são aquelas pessoas que se abandonaram a vida material. Eles só têm um trapo como roupa do corpo e um vasilhame onde eles recebem doação de comida e água. Eles não têm mais nada, não têm mais nenhum bem ou posse. Então esse derviche, esse homem santo que havia abandonado tudo, né, ele vai ter com o rei. E ele convida o rei a abandonar o seu palácio e segui-lo. Ele diz, olha, faça como eu, abandone tudo. Você está apegado ao palácio. E daí então o derviche convida e o rei hesita e aceita o convite. E eles começam a caminhar pelo campo, vão seguindo, até que eles chegam no lugar para poder beber água. E o derviche vai procurar o seu vasilhame, exatamente para colher água, e ele lembra, esqueci meu vasilhame no seu palácio, rei, eu tenho que voltar. É a única coisa que eu tenho. E o rei retruca e diz, mas, meu amigo, eu abandonei meu palácio e tudo que eu tinha. Não estou apegado a nada. E você está apegado ao seu vasilhame? Então, estar desapegado não significa um estado de pobreza absoluto, onde eu não tenha nada, porque eu posso continuar apegado à minha própria pobreza. Eu posso estar apegado ao próprio orgulho de ter me desapegado de tudo. Essa luta não é fácil. E essa luta contra o ego insistente, porque quem é que diz, volte ao palácio e vá pegar o seu vasilhame que você esqueceu lá, é a única coisa que você tem? Você não pode abandonar o seu vasilhame, é o ego insistente. Essa história ilustra muito bem como nós, por vezes, caímos como vítima fácil do ego insistente. Então a pergunta é, como a gente pode fazer para que a gente não seja essa vítima fácil? Bom, primeiro a gente tem que entender por que eu preciso me libertar do ego.
Ok, bom, eu sou vítima fácil do ego, qual o problema? Eu estou apegado ao meu vasilhame. O que isso muda na minha vida, né? E aí volta de novo Bahá'u'lláh a nos orientar em uma forma muito precisa. Ele diz que o coração puro é aquele que está desapegado do ego, está afastado do ego. Ser abnegado é ser puro. E essa busca da pureza, do coração puro, do coração livre de preconceitos, livre de ah, amarras ao mundo material, é a nossa busca como seres humanos. Tudo que nós estamos buscando é essa purificação do nosso espírito. Então, Bahá'u'lláh fala: a razão pela qual vocês têm que se desapegar do ego é para que vocês possam ter esse coração puro. Depois ele diz: o ego, ele encobre como véu, né, o mérito que nós temos inerente à nossa pessoa. O ego insistente impede que nós possamos fazer resplandecer o brilho interior que cada uma e cada um de nós tem. Se nós viemos a esse mundo com uma missão, é o ego insistente que nubla essa missão, que ofusca essa missão, que encobre como um véu, como uma cortina, essa missão. Então, temos que estar atentos. E, por fim, a Bahá'u'lláh diz também em outro de seus escritos, né, que Deus entesourou, colocou dentro do nosso coração pérolas de inestimável valor. E é o ego insistente que nos impede de podermos alcançar essas pérolas. Ou seja, cada uma e cada um de nós veio a esse mundo com uma missão. Passarmos por essa existência e perdermos a missão para a qual nós fomos criados, é uma lástima. E por isso que Bahá'u'lláh diz: é aqui nesse plano que vocês vão conseguir fazer isso. No outro, você não vai poder fazer revelar a tua missão, porque a tua missão você ia revelar no plano anterior. Então, essas pérolas que estão entesouradas no nosso coração, nós temos que encontrá-las. Esse é o grande jogo da vida. Esse é o grande desafio da vida. Quais são as pérolas que Deus entesourou em meu coração, colocou em meu coração, e como é que eu faço revelá-las? Eu tenho que tirar o véu do ego, eu tenho que tirar essa cortina do ego que encobre essas pérolas. Bom, a notícia triste é que também dentro dos ensinamentos barrais consta que a completa e inteira eliminação do ego implicaria em perfeição, e nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitas. Então nós não vamos conseguir eliminar o ego totalmente, né? Ninguém vai conseguir alcançar essa eliminação do ego absoluta. Mas o ego pode e deve ser subordinado à nossa vontade. Nós podemos controlá-lo, nós podemos colocá-lo numa determinada dimensão. Esse ego insistente, esse que o tempo todo diz: você merece, você precisa, você é maior, você é única, você é maravilhosa, você é perfeito e você tem que alcançar tudo que você merece. Isso é o progresso espiritual. Quando nós conseguimos colocar dentro de certas amarras, né, se quisermos colocar assim, esse ego insistente. E daí nós conhecemos o que é abnegação. Bahá'u'lláh diz que se o fogo do ego, agora vamos a algumas soluções, né? Ok, eu não consigo me segurar. Eu tenho um amigo que uma vez me disse, eu estava conversando com ele, uma conversa profunda num jantar, e nós estávamos falando sobre os desafios da vida, e ele me diz assim, clara e abertamente: sim, eu tenho problema com o ego. Eu tenho problema com o meu ego, eu reconheço isso, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Ele é maior do que eu. Não é maior do que a gente. E Bahá'u'lláh dá o primeiro passo. Ele diz que se o fogo do ego te sobrevier, lembre-se dos seus próprios defeitos. Então, autoavaliação, autoanálise. A primeira coisa para a gente vencer o ego é nós nos avaliarmos. É por isso que
Todas as religiões falam sobre a importância da oração, da meditação, de volver-se para dentro de si e se autoavaliar. Refletir sobre os seus atos. Como foi meu dia? O que eu fiz hoje? Como eu quero ser amanhã? Como eu avalio as minhas ações de hoje? Eu fiz aquilo que eu queria mesmo, que era o correto, ou eu acho que eu pisei na bola? É uma autoanálise nossa. Paulo diz que nós temos que nos analisar e avaliarmos todos os dias, porque ele fala: pois a morte sem prenúncio haverá de te sobrevir. E aí, o que você vai fazer? Lembram-se da primeira coisa que eu coloquei aqui? É nesse plano que nós podemos vencer o ego. É aqui a nossa missão de vencer o ego. Então, nós precisamos nos avaliar todos os dias. Eu tenho uma amiga querida, cuja irmã faleceu anteontem. E era quase meia-noite, ela me manda mensagem. Ela fala: Irad, como é que é aquela oração Bahá'í que você uma vez me mandou, oração para os mortos? Eu preciso, minha irmã acaba de falecer. E ela precisa muito de oração. E ela me contou um pouco da história da irmã, e eu pude depreender que a irmã se foi desse mundo sem prenúncio, porque ela estava ótima, não tinha nada, ela sentiu uma tontura, caiu duro e morreu. Se eu não estou me avaliando todos os dias, se eu não estou ciente de quem eu sou, se eu não tenho domínio sobre o meu ego insistente, se eu parto desse mundo, se eu faço a passagem de repente, é uma situação difícil para a gente, porque diz: não, peraí, Deus, deixa eu voltar, porque eu tenho algumas coisas ainda que eu quero resolver comigo mesmo. Mas eu perdi a chance. É claro que Deus é todo misericordioso, Deus é todo compassivo, Deus é perdoador, e isso nós não temos que avaliar, né? E Ele vai perdoar e vai colocar nos braços toda e qualquer pessoa que assim Ele deseje. Mas é a nossa missão que nos foi dada, né? De nos avaliarmos, nos analisarmos. E se eu fico esquecido de mim mesma, esquecido de mim mesmo, eu não me avalio, não me analiso. E aí vale o ditado, né? Cada um de nós conhece melhor a si próprio do que aos outros. Então concentre-se em si mesma, em si mesmo, né? Então, a primeira coisa é a autoanálise. Você quer vencer o ego e não ser presa fácil das artimanhas do ego? Analise a si mesmo a todo momento, a todo dia. Nós temos duas oportunidades de nos avaliarmos todos os dias, de manhã e à noite. São dois momentos que nós podemos nos dedicarmos à oração, à meditação, à leitura de escrituras sagradas e podemos mergulhar em nós mesmas, em nós mesmos. Muito bem. O segundo elemento, ele não está sob nosso controle, mas pode estar sob nosso contentamento, que são testes e provações que acontecem ao longo da nossa vida. Se nós aceitarmos os testes e provações como elementos de nossa purificação do ego insistente, se nós vermos os testes e provações pelos quais passamos como etapas de fortalecimento do nosso espírito, nós vamos aproveitar, essas oportunidades como oportunidades únicas para o nosso crescimento, né? Porque é exatamente através do teste, né, que a gente ganha musculatura dentro da academia. A gente reclama com a instrutora, o instrutor: está doendo, você está botando peso demais, eu não vou aguentar. Ele diz: não, vamos lá, é só mais um pouquinho, você tem que aumentar a carga, você vai conseguir, nós estamos num crescendo. Por vezes a gente testa certas partes da nossa musculatura e ficamos com dor muscular e tudo isso, mas isso tudo é parte do nosso processo de crescimento, de evolução, né? Então, quando nós nos treinamos com os testes e provações, que não somos nós que decidimos se nós vamos tê-los ou não, mas eles aparecem na nossa vida. E não é uma questão de nos tornarmos masoquistas. Dizemos: eu sofro, mas eu adoro sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas é entender que nós estamos passando por um processo de purificação, de transformação,
Jung fala sobre isso, sobre esse processo na dimensão psicológica, né? Que é da calcinação. Tem que pegar fogo. O antigo tem que ser incinerado, tem que ser calcinado para que o novo possa nascer. A fênix tem que renascer das cinzas. Tudo isso nós ouvimos falar nas diversas, nos diversos contos mitológicos, né? São verdadeiras lições de vida. Essa calcinação, esse efeito purificador do fogo, que é uma provação na nossa vida, ele tem o seu lugar e tem o seu papel. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender a promover essa purificação em nós mesmos. Agora, quando a gente entende o processo, aí a gente entende que nós estamos igual ao ouro, né, que foi garimpado, e aí tem que passar pelo fogo para ser purificado e ficar aquele ouro perfeito, puro, sem qualquer impureza, que foi toda calcinada pelo fogo. É esse fogo das provações, dos testes, das dificuldades da vida, que é um elemento para que nós abandonemos nosso ego insistente. Agora, eu quero terminar falando sobre o papel do ego insistente e o destino da humanidade. O ego insistente é aquele que também impulsiona a humanidade para o abismo. Vejam só, não sou só eu que vou parar no abismo, eu levo a humanidade inteira comigo, né? Nós temos que esquecer o ego e trabalhar por toda a raça humana. Esse é o convite que hoje nos é feito, né? Temos que trabalhar pelo mundo, não somente por nós. Quando nós queremos trabalhar por nós mesmos, para a nossa autossalvação, nós estamos atendendo ao ego insistente. E ao longo da história da humanidade, né, a humanidade sempre tem sido, na sua grande parte da sua história, uma espectadora, né, do avanço civilizatório, em que cada indivíduo só tem o papel de espectador, porque as definições são feitas por outros, e essas definições elas atendem ao nosso ego insistente e nós nos damos por satisfeitas e satisfeitos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um micro-ondas novo, eu quero televisão 200 polegadas, eu quero uma viagem para o exterior. É isso que o mundo material nos faz. Ele nos anestesia. Ele nos torna, nos imobiliza, atendendo os nossos desejos. E daí nós nos tornamos espectadores de uma humanidade que nós criticamos, dizendo, mas o mundo está horrível. Sim, o mundo está horrível porque você está atendendo ao ego insistente, porque se você não estivesse, você estava exatamente lutando contra isso, dizendo, não quero atender somente aos meus interesses, meus desejos. E aí aparece o maior instrumento. O maior instrumento de salvar a humanidade coletivamente do ego insistente é o serviço ao próximo. Quando nós nos colocamos no caminho do serviço, aí a gente consegue não só eliminar o nosso ego insistente, mas criar uma condição de entorno da humanidade onde nós podemos trabalharmos juntos, né? É isso que, por exemplo, dentro do trabalho que a comunidade Bahá'í desenvolve, aqui vai uma palhinha para a comunidade Bahá'í, que eu me vejo obrigado a compartilhar com vocês. Existe um processo chamado processo do Instituto, onde todos nós aprendemos a trabalharmos juntos no caminho do serviço ao próximo. E é nesse caminho de serviço que nós adquirimos habilidades, capacidades, destrezas para dominar o nosso ego insistente. O papel desse processo de capacitação coletiva e individual no processo de instituto, que é um trabalho fantástico de estudo das escrituras sagradas e de como aplicá-las no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é o objetivo principal dele, do processo de instituto, é dominar o ego insistente. Reprime o eu insistente. São palavras da própria Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da comunidade Bahá'í, que compartilha isso conosco. Queremos reprimir o ego insistente, dominá-lo, colocá-lo no seu devido lugar, para que ele pare de insistir, né? Porque o ego é necessário. Termino com isso. O ego é necessário porque nós precisamos do eu preciso da minha identidade, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu necessito, eu só não preciso insistir naquilo
que seja só favorável para mim. E quando eu me envolvo nesse processo do instituto que a comunidade Bahá'í desenvolve, eu sou capaz de aprender a desenvolver as habilidades, destrezas e capacidades para colocar o ego insistente no seu próprio lugar e eliminar dele essa insistência que é tão nociva. É esse o caminho, minhas amigas, meus amigos. Não há outro caminho. O caminho de poder não cair como presa fácil do ego insistente é um trabalho interior profundo. Que todas nós, todos nós, possamos realizar esse trabalho com alegria, contentamento, apesar de que em alguns momentos a gente possa estar passando por testes e provações, mas eles são parte do nosso processo. É isso.